prefiro um cara que tenha menos tecnologia, mas que entenda de banco, porque ele vai resolver os meus problemas. Porque 90% das operações, 90% dos negócios, qualquer um resolve. Qualquer um, não importa o tamanho da instituição, não importa a tecnologia que ela... Qualquer um resolve. 10% é o problema. Isso aí. Só vai entender quem conhece daquilo mesmo. Ninguém que tem uma plataforma bancária que faz Pix, TED, boleto, tem banco. Quem tem banco é quem tem dinheiro, quem tem a licença bancária, quem opera os produtos bancários de crédito, quem opera o transacional, quem custodia dinheiro, quem tem ambiente de segurança. Isso é banco. A gente está no momento do banco embarcado. A gente não está mais no momento do produto embarcado. O produto passou a ser muito pouco. Ele passou a ser uma etapa. Tá? Ele passou a ser um acessório. Hoje você precisa ter um dimensionamento dentro de todo o teu ecossistema. Meu nome é Vitor Dueck, sou host aqui do Café com Bass, nos estúdios Let's Media. Nós estamos hoje com Carlos Benites, uma das maiores figuras do mercado de Banking as a Service, mercado financeiro. É uma honra estar com você aqui, Carlos. Se pudesse apresentar um pouco mais, falar um pouco mais sobre você, seria muito interessante para o público inteiro saber quem é Carlos Benites antes de BMP. Muito bom, Vitor. Primeiro, obrigado pelo convite. Gosto muito do trabalho de vocês, tanto aqui quanto fora. Então, muito legal estar batendo esse papo. A gente já vem batendo um papo aqui antes aqui para dar uma aquecida, né? Bom, eu estou no mercado, estou com 53 anos, então eu estou no mercado financeiro desde os 21 anos. Então já é bastante tempo, né? E uma das coisas que eu aprendi no Brasil é que a gente nunca trabalha com segurança. Então tudo que eu fiz na minha carreira foi pensando em como fazer algo que eu assumisse risco e fosse seguro ao mesmo tempo. E eu cheguei à conclusão que não existe. É verdade. Tá? Então, eu, trabalhando em banco, trabalhei no Mercantil de São Paulo, no Banco Mercantil de São Paulo, trabalhei no Banco Francês e Brasileiro, trabalhei no Banco Safra. Passei uma temporada nos Estados Unidos, quando eu me dei conta, lá em 1996, do que era a internet. Né? Na época era internet discada, você nem sabe o que é isso, mas só de ver. Internet discada. Depois eu fui para a Cutia Trading uma época, trabalhar na área de crédito também. E em 99 resolvi empreender. Em 99 o mercado passou por uma desvalorização da moeda, as empresas estavam meio confusas, onde eu trabalhava já não tinha tanto espaço, estava desmontando as áreas e eu resolvi montar uma operação de correspondente bancário para financiar automóveis. Não existia isso ainda. Quando você fala em correspondente bancário hoje, é a coisa mais natural do mundo. Sim. Na época não existia o nome pastinha, não existia correspondente bancário, não existia nada disso. E aí, eu era meio que uma loja de carro que não existia e que eu intermediava os financiamentos para os bancos que eu tinha relacionamento. E eu comecei a perceber que eu ganhava mais dinheiro trabalhando sozinho do que sendo funcionário do banco para fazer a mesma coisa. Com certeza. Né? E aí a história começou. Daí é a origem do meu negócio. Né? E aí eu fui aprendendo como que era o comportamento das instituições financeiras. Eu sempre fui muito observador nas respostas que eu tinha do mercado. Então, você acaba tendo um volume de informações muito grande que, se você consegue interpretar essas informações, você consegue construir produto, construir relacionamento, construir esteiras de negócio. Então, é algo que é muito importante. Então, a minha história começou aí. Né? Você quer que eu continue contando aí até chegar hoje, não? Eu acho que é interessante, mas eu queria falar um ponto antes ainda. Né? Você foi jogador de basquete. Eu fui jogador de basquete. Legal. Por mais que as pessoas já entendam, já conheçam um pouco mais do Carlos, é sempre interessante a gente falar desse ponto do esporte. Né? O esporte, querendo ou não, ele traz uma bagagem, traz uma casca, inclusive profissional. Né? E antes do Carlos virar Carlos da BMP, antes dele entrar no mercado financeiro, você também foi um jogador de basquete e dos bons, né? Porque você leva isso até hoje, né? Porque você vai em qualquer evento hoje da BMP, existe uma bola de basquete, existe realmente relembrando isso, né? E você traz isso à tona sempre quando você coloca isso em prática, inclusive nos negócios, né? Pegar esse background seu, né? Pegar esse background de jogador, né? E como é que você linka com os momentos, né, atuais, né? Como é que é a Money Plus? O basquete, o esporte, ele é
Da mesma forma, ele é motivador como ele é desmotivador. Vai depender de como você encara isso. O engraçado comigo foi que eu cheguei no colégio que eu estudava, já no Santo Américo na época, e aí um diretor de área de educação física virou para mim e falou: você vai jogar basquete. Eu tinha 7 anos de idade, 8 anos de idade. Porque eu era grande já, então falou: pô, você vai jogar basquete. E eu acho que ele acertou porque eu tinha um certo talento para isso. Eu comecei a jogar basquete com 8 anos de idade. Fui bicampeão brasileiro, fui bicampeão paulista, fui campeão brasileiro, fui para a seleção paulista, fui convocado para a seleção brasileira, de categorias menores, joguei no Monte Líbano, Pinheiros, finalizei na Hebraica, finalzinho lá de carreira. E uma das coisas que o esporte me trouxe, que o basquete me trouxe, foi primeiro, tem dia que você não está bem. Só que nem por isso o jogo acaba. Você vai ter que jogar até o final. E você vai precisar de gente naquele momento. Então você tem um momento team building ali. Tem dia que você está voando e todo mundo depende de você e o teu time depende de você. Isso não pode subir na tua cabeça. Quer dizer, mantenha a tua estrutura com os pés no chão, porque em algum momento você pode voltar a não ser tão relevante assim. Né? E porque em algum momento você vai precisar entregar muito mais do que aquilo que você tem capacidade de fazer. Então, uma das coisas que eu fazia, eu lembro que meu pai ia comigo no clube, eu chegava no sábado, no domingo, que eu não tinha treino, eu ia com meu pai no clube arremessar 500, 1000 bolas. E eu achava que eu estava fazendo mais que os outros. Um dia eu fui jogar no Sírio, contra o Sírio. E eu cheguei para jogar, na época, eu era muito novo ainda. Eu cheguei e estava o Oscar lá, Oscar Schmidt, né, o Mão Santa. Ele não gosta que chame de Mão Santa. Cara, eu vi ele arremessando com uma venda no olho, arremessando o lance livre com uma venda no olho. Aí que você percebe, né? E eu era o cara de copiar esses caras, né? Então eu ia fazer a mesma coisa. Só que ele acertava e eu não acertava nada. Mas estava nervoso ou você sentiu realmente? Não. Preciso treinar, preciso fazer mais. São algumas coisas que você tem que ser extremamente observador, porque tanto o esporte como qualquer informação que você tem no mercado, que você escuta, ela está te acrescentando alguma coisa. Por mais que você discorde da ideia, por mais que você discorde do movimento, que você não concorde com isso, que você critique, cara, tem alguém se esforçando ali para fazer bem feito aquilo. É isso. E alguma coisa tem o que você aprender. Nem que seja para não fazer, mas você tem alguma coisa para aprender. E isso talvez tenha sido o diferencial. Trazer um perfil competitivo, por vir do esporte, saber que o jogo nunca acaba, tá? E se acaba o campeonato, não acabou ainda. Então, nunca acaba. Então, esse perfil competitivo. Um perfil de liderança, porque eu tinha uma posição relevante nos times que eu joguei, então, um perfil de liderança, porque em algum momento eu tinha que definir, eu tinha que ser decisivo naquilo. Então, me dá uma tranquilidade nas tomadas de decisão. Por mais que elas sejam difíceis, para mim elas nunca são difíceis, elas são necessárias. Então, eu nunca trato isso como difícil. E terceiro, no crescimento, na observação de ver outras pessoas fazendo muito mais que você, e se você quiser chegar a fazer exatamente o que elas fazem, ou mais do que elas, você vai ter que se esforçar tanto quanto, não vai achando que você é melhor. E eu trago muito, eu tenho um cara que foi jogador, que morreu, um acidente, que é o Kobe Bryant, cara. Eu tive o azar de que quando eu parei de jogar basquete, eu não queria ver basquete mais. Eu não queria nem ver uma quadra, muito menos uma bola. E foi exatamente quando ele começou a jogar em 96, lá no Lakers. E eu fui morar em Los Angeles. E eu não tive a chance de ver ele jogar. E quando eu fui assistir ele no All-Star Game uma vez, ele estava doente e não pôde jogar. Né? Mas eu tenho todas as camisas dele, de todos os tempos, todas. Eu meio maluco. Só que uma coisa importante é o seguinte: você pode não ser o melhor, mas se você fizer um pouquinho a mais que todo mundo todos os dias, com certeza em um ano você vai estar na frente. E eu tenho os meus concorrentes, eu tenho os meus objetivos, eu tenho os players de mercado que fazem coisas que eu faço ou que não fazem, e eu me espelho nisso. Se eu trabalhar 2, 3 horas a mais que ele por dia, eles podem ser melhor que eu, mas eles não vão entregar mais do que eu. O meu time, ele vai ter que trabalhar também um pouco mais, porque ele vai ser demandado mais, porque eu sou demandado e vou criticar e exigir mais. Então, o volume de horas, o volume que você te dedica, a produtividade que você tem, quanto maior, no longo prazo, isso aí te traz uma diferenciação para o mercado, que é esse diferencial competitivo ninguém te tira.
Porque isso ele é sedimentado, não é algo que você fez um produto específico, não é algo que você... Não, é simplesmente a sua atitude, o seu comportamento. Isso. E a sua leitura também, né? A leitura do todo, né? Ainda mais que você, numa quadra, você tinha que ter a leitura não só dos jogadores, do seu time, mas do adversário, né? E quando você tem essa leitura, quando você consegue traduzir essa leitura para o seu dia a dia, fica completamente diferente, né? Eu também passei por isso, né? Eu passei quando eu empreendi a primeira vez e quebrei, porque eu estava sozinho nesse processo todo. Eu falei, poxa, melhor quebrar agora. Eu vou te falar que ninguém que empreende quebra. Quem empreende, aprende. Aprende, exatamente. Foi um aprendizado para mim. Foi um baita de um aprendizado. Eu tinha lá meus 23, 24 anos, né? Pós-câncer, né? Que eu tive um problema de saúde. E eu resolvi empreender enquanto estava fazendo quimioterapia. As coisas bem loucas, né? Então, assim, teve uma leitura minha na época e falei, poxa, eu prefiro tomar isso aqui como aprendizado. E foi um baita de um aprendizado. Foi aí que eu entrei nesse mercado todo de tecnologia, né? Que acho que também entra exatamente isso com você, né? Poxa, essa leitura toda que você teve em quadra, você leva isso para dentro de casa, que você leva dentro da empresa, né? A gente fazia num treino lá, tinha um exercício que a gente fazia, que a gente tinha que ter a visão 180 graus. 360 não dava, mas 180 dava. Porque você tinha que marcar a bola e o jogador. Então você tinha um cara com a bola, o jogador do outro lado. E essa visão 180 significa que você tem que enxergar tudo que está ao seu redor. E saber por onde vai entrar e por onde vai sair, como você vai se defender, e como você vai atacar, como você vai roubar uma bola. Então essa visão eu trago para os negócios. Eu acho que a gente tem que entender tudo o que está acontecendo ao meu redor, não parar de jogar a empresa para frente, colocar novos negócios, novos produtos, mas ficar extremamente preparado para tudo o que acontece no mercado. O BaaS, por exemplo, Banking as a Service, ele é algo que está em questionamento hoje, não como serviço ou atividade, mas como forma de atividade, como que ele tem que ser oferecido para o mercado. Está tendo esse questionamento. E isso é uma das coisas que eu venho observando. E para eu observar, eu tenho que saber como que as empresas que oferecem o Banking as a Service se comportam para que eu aprenda o lado bom do negócio e não incorra nos problemas que os outros, que principalmente os bancos digitais, eles se metem hoje em dia. E nunca é de propósito. Só que a gente, por ser uma tecnologia nova e um modelo de negócio novo, eu sempre falo, banco digital, se não deu problema, vai dar. Não tem um que sobra em pé. Todos. Quem não deu problema, vai dar. E se você sai de um para ir para o outro, você só trocou de problema. Entendeu? Não existe uma 100%. Não, né? E é existe. isso, deixar bem claro, né? Em tecnologia, como a gente fala, a tecnologia está suscetível a algo. Não adianta cobrar que um não terá problema ou qualquer um melhor. Tem aquele que melhor se adapta ao seu produto, ao seu serviço, né? E às vezes a mudança de uma tecnologia para outra pode ser mais benéfica para o seu modelo de negócios, né? E isso leva em consideração, inclusive, para o BaaS. E isso leva em consideração a tua visão que você teve lá atrás de vida e a visão para o seu negócio atual, né? E acho que essa leitura é legal, né? Assim, você tem uma leitura de Banking as a Service maravilhosa, leitura de estratégia de BaaS, melhor dizendo, do mercado financeiro, porque você passou por uma porrada de negócios diferentes, segmentos diferentes que te deram essa bagagem para você entrar com a ideia da Money Plus. Né? E isso foi, inclusive, algo inovador. Na época, foi extremamente inovador. Uma das primeiras financeiras, crédito sem ser banco, e isso foi disruptivo na época, né? Quer contar para a gente essa viradinha de chave que teve nessa época? A virada foi a seguinte, quando eu resolvi virar correspondente dos bancos, né, eu coloquei a Credit Carro no ar. A Credit Carro é uma plataforma de financiamento de automóveis que, inclusive, está voltando ao ar agora. Tá? Depois eu te conto o porquê só agora. Que é engraçada a história do porquê só agora, porque a gente não teve tempo em 8 anos para fazer isso. Né? Imagina. E aí eu montei essa plataforma, comecei a rodar, mas não tinha dinheiro, era correspondente bancário. Só que no momento eu encaixei uma reputação de que eu corria atrás das coisas. E tinha muita falha de processo dos bancos dentro das concessionárias de automóvel, onde se financiavam os carros. E eu fui arrumando esses processos e acabava sobrando um monte de operação de crédito para mim, eu resolvia e eu ganhei dinheiro com isso.
Depois eu montei uma parceria com o Grupo Rodobens, aumentou mais um pouco a operação. Só que chegou um momento que eu era o intermediário do negócio entre o banco, o concessionário, o cliente, e eu apanhava de todo mundo. E eu era o cara que menos ficava com dinheiro, que menos ganhava dinheiro. Falei, porra, tá na hora de eu mudar e ir para alguma ponta. Ou eu vou ficar rico e vou ser o consumidor, ou eu vou estar do outro lado. E aí eu fui lá e pedi uma licença bancária. Na época era uma microfinanceira, uma SCM, Sociedade de Crédito ao Microempreendedor. E comecei a fazer, mas com pouco dinheiro. Eu comecei a Credit Card, eu tinha 16 mil reais. Tá? Era o que sobrou da minha rescisão da Cutia Trading. E aí, quando eu montei a BMP, né, que chamava Money Plus, né, uma BMP, eu tinha R$1 milhão já. Então, 16 mil para 1 milhão em 10 anos, até que foi 9 anos, foi até que um bom investimento. Com né? certeza. Né, vamos dizer assim, fora o que eu sofri nesse tempo todo. Né? E aí peguei a licença, né? E quando a gente pega uma licença de instituição financeira, a gente já acha que é banqueiro. E está totalmente errado isso. Porque banqueiro é o cara que tem a grana, não é o cara que tem a licença. É isso aí. Né? Então todo mundo quer ter SCD, quer ter instituição. Não é bem assim que funciona, tá? Isso aí é bullshit, vamos dizer assim. Mas tudo bem, o mercado segue, as pessoas vão aprendendo com o tempo. E aí eu comecei a financiar carro, só que eu não tinha dinheiro, não conseguia captar dinheiro. Aí eu fui lá e montei o FDIC. Pior ainda, porque o FDIC custava e eu não conseguia convencer ninguém que eu tinha uma financeira para financiar automóveis. O cara virava para mim e falou assim, mas você está concorrendo com quem? Com o Itaú? Porra, eu não conseguia investimento em equity, eu não conseguia grana para o meu fundo, eu não conseguia nada. Eu ia ralando lá e aqueles 1 milhão já não eram mais 1 milhão, já estava tudo queimando. Tomei dinheiro em banco, me enrolei todo. Você foi em qual ano? 2009, 10, 11, 12, começou de 13 para 14 eu comecei a juros altos. ganhar um pouquinho. O juros estava alto, mas não importava, porque eu não tinha. Você tinha percentuais altos, mas você não tinha volume. Sim. Então, se você não tem volume, você pode ter 10% de rentabilidade ao mês, não vai resolver absolutamente nada. 10% sobre nada é nada. Né? Sim. E aí surgiu uma reunião no Banco Central. A palavra surgiu é minha. Na verdade, eu fui convocado ao Banco Central. Porque o patrimônio da minha instituição, o capital social, era de 200 mil reais, para você ver na época, o patrimônio não estava sendo cumprido, eu estava com 180 de patrimônio. E aí eu fui chamado porque eu não conseguia manter o patrimônio mínimo. E, cara, me sentaram numa sala com 7 pessoas lá, olhando para a minha cara, eu falei, cara, eu não tenho a mínima ideia o que eu fiz, mas provavelmente a Polícia Federal vai baixar aqui daqui a 15 minutos. E, na verdade, era o procedimento básico do Banco Central, de fiscalização, de supervisão, né? E aí me contaram, né, me falaram um negócio na hora que tem algumas coisas, né, algumas frases na minha vida, uma no Safra, uma no Banco Central, algumas que, cara, me gravam assim e me levam até hoje. Uma delas foi no Banco Central. Falou, Carlos, o teu objeto social não é só para dar crédito, você pode fazer serviço, você pode fazer um monte de coisa para você agregar receita para o teu negócio. Cara, me deu um estalo. Aí eu comecei a perguntar para o cara do Banco Central, não sei qual era o cargo dele. Aí ele virou para mim e falou assim, olha, eu já te falei o que eu tinha que falar, o Banco Central não é uma empresa de consultoria. Então, mas, cara, isso que ele me falou, eu voltei e comecei a procurar alternativas. Eu comecei a vender análise de crédito, comecei a vender cobrança para algumas carteiras. Eu não tinha ferramenta, não tinha nada, então era coisa pequena. Só que eu pegava o dinheiro em reais, poucos reais de FII desses serviços e colocava em crédito. E aí, quando eu fazia isso, eu falava, porra, 1 virou 4, 1 virou 4. Só que essa carteira, cara, para crescer, ia demorar pra caramba, de 1 para 4, todo mês, somando, porra. Até que em 2014, 13, final de 13 para 14, eu fiz uma emissão de um título grande, uma cédula de crédito grande, cédula de crédito bancário. Eu fiz uma emissão e ganhei um FII por isso, de serviço. E aí eu já me questionei, falei, porra, eu não sou cartório para ficar emitindo isso. Só que eu parei depois, no dia seguinte, para pensar, falei, porra, eu não sou cartório, mas eu ganhei dinheiro, é uma receita. Tem demanda. E era tudo manual, não tinha tecnologia alguma. E eu comecei a fazer esse trabalho. Tinha 1 milhão no mês, no outro mês tinha 2 milhões, foi subindo esse valor. Hoje são, só de serviços de operações manuais que são pontuais, são 500 milhões por mês. Mais o digital dá mais 1 bi 300, são 1 bi 800 por mês de crédito de emissão de cédulas de crédito bancário. Para você ter uma ideia, daquele 1 milhãozinho virou 1 bi 800. Para quem não conhece, CDB.
CCB. CCB, desculpa. CCB. Corta essa, Rodrigão. E aí, o mercado começou a me absorver. Porra, que legal que você fez isso. Você faz para mim, você faz para mim. E uma das coisas que eu tinha era a linguagem bancária, linguagem de banco. Tá? E quem trata com dinheiro não quer saber se você tem a melhor tecnologia do mundo. O cara quer saber se você entende daquilo que ele quer fazer. Sim. Tá? A tecnologia ele é um agregado, ele é um acessório. Que bom que você tem uma puta tecnologia, mas se você não sabe nada de banco, não me adianta nada. Eu prefiro um cara que tenha menos tecnologia, mas que entenda de banco, porque ele vai resolver os meus problemas. Porque 90% das operações, 90% dos negócios, qualquer um resolve. Qualquer um, não importa o tamanho da instituição, não importa a tecnologia que ela... Qualquer um resolve. 10% é o problema. É isso aí. Só vai entender quem conhece daquilo mesmo. Aí não importa se você tem a melhor tecnologia do mundo, se você não entender a demanda do teu cliente, não vai resolver. E aí é naquele momento que ou você ganha ou você perde. A gente, graças a Deus, tem ganho nesse momento. E há quantos anos que a BMP está no ar? Desde a Credit Carro, 25 anos fez esse ano. E aí, dentro desse crescimento, como é que eu entrei no BaaS? Que não era BaaS para mim, eu nunca gostei desse nome Banking as a Service. Eu tive que adaptá-lo. Porque eu sempre chamei, desde o começo, lá atrás, de banco da montadora. Antes de ouvir falar em Banking as a Service, eu falava, porra, Caterpillar tem banco, Volkswagen tem Cat Financial, o Volkswagen tem banco, a Dell tem banco, Ford tem banco. Por que todo mundo não pode ter banco? Você tem o cartão private label dos varejistas, por que todo mundo pode ter banco? A limitação, isso foi em 2014, 15. A limitação naquele momento estava relacionada à tecnologia e a conhecimento básico de produto bancário, porque a gente acha que as pessoas conhecem, até os que trabalham em banco, elas conhecem da porta para fora, elas conhecem da área de vendas para fora. O corpo todo, pelos bancos serem tão grandes e tão segregados, você não conhece a esteira toda do banco. E as demandas que cada etapa do banco tem. Então, para você conhecer isso, tem que estudar, meu. E a turma não é muito focada em estudo, né? Eles gostam de aprender aquilo que eles escutam só. Eu falei, cara, todo mundo pode ter. E nessa ideia de todo mundo pode ter e todo mundo pode fazer, eu comecei a visitar... Eu estava numa condição um pouco melhor, meu fundo já estava indo bem, já tinha captado 10 milhões, 20 milhões, já tinha uns 40 milhões, 50 milhões de linha de crédito já operando no mercado, já tinha... Depois de todo o sofrimento, 2015 ali eu já estava bem. E aí, em 2015, eu comecei a ouvir falar nas fintechs. 2015, 2016, comecei a visitar alguns eventos. E fui... Depois dos eventos, eu começava a escutar todo mundo e falava, cara, mas eu fiz isso aí em 99, o cara está fazendo agora. A mesma coisa. Será que naquela época eu estava adiantado e devido a isso eu não tinha cliente para operar e hoje, com a mesma coisa, eu vou ter cliente? E, na verdade, não era nada disso. Né? Todo mundo tinha o mesmo problema que eu tinha. Exatamente o mesmo problema que eu tinha 16 anos antes. Então, a primeira coisa que eu vi é o seguinte. Todas as fintechs que, de forma independente, forem operar de peito aberto para mercado, para mar aberto, o desafio deles, o maior desafio deles, eles não vão conseguir. Ou, pelo menos, eu sempre falo, 95% não vai conseguir. Tem sempre os caras diferenciados. Sempre tem o diferenciado. Mas 95% vai morrer na praia. Por quê? A fintech... ela precisa, isso não importa se ela trabalha com crédito, se ela trabalha no Banking as a Service, não importa. Ela precisa de tráfego intenso com custo zero. Se ela paga pelo custo, não faz sentido. É a mesma coisa que ela paga para captar um cliente fazendo uma visita física. É exatamente a mesma coisa. Sim. Tá? Então, se ela não tiver um tráfego intenso, então esse negócio de CAC, não, esquece CAC, tem que ser zero. Por que o Mercado Livre voa na operação do Mercado Pago? Porque ele tem tráfego intenso. Exatamente. Se ele não tivesse tráfego intenso, como é que ele ia fazer vingar o Mercado Pago? Não iria. É isso aí. Teria muitas dificuldades. Então, essa era a leitura. E aí eu comecei a criar esteiras de negócios, primeiro para as fintechs. O primeiro cliente que veio foi o Mercado Livre, inclusive. A gente montou uma operação para eles. E junto com eles, os caras sensacionais, o Túlio, o Pedro, porra. Foi uma experiência absurda o que eu aprendi com os caras, o que eles construíram com a gente, o que eu aprendi da mentalidade do Mercado Livre, que é espetacular.
de como verticalizar sem ser egoísta, entendeu? E como verticalizar com qualidade. Isso é muito, muito, muito difícil. Difícil você encontrar uma empresa assim. E com paciência, né? Com paciência. Muita paciência. E a gente montou a operação lá. E começou tudo com crédito. Então a gente montou a operação de crédito. Eu lembro que era para fazer num ano 30 milhões, 35 milhões, fez 350. Nossa. De produção, por tão lindo que o produto foi desenhado. E aí, qual que era o desenho? Eu falei, cara, tinha algumas etapas lá que eu não concordava, que a legislação não permitia, e eu precisei arrumar aquilo para... Então, eles me deram um negócio, eu peguei o Excelzinho e falei sim, não, sim, não, sim, não, isso dá para fazer desse jeito, isso desse jeito, e a gente colocou. E por poucos detalhes, a gente fez um produto ser extremamente vencedor, que é grande até hoje, e enorme. E daí para frente vieram os outros, Cielo, Rede, Stone, Americanas, e todas as fintechs do mercado bateram na minha porta, sentaram comigo. Provavelmente umas 60% daquelas que oferecem crédito bancário operaram com a gente de alguma forma. Até que em 2019 a gente entrou no Banking as a Service, na ambiente de contas digitais. Na estratégia do que hoje é o BaaS, né? Do que o pessoal chama hoje de Banking as a Service. Então, eu tive que assimilar e começar a falar BaaS. Eu odeio essa palavra, eu acho horrível essa palavra. O Banking as a Service ainda é bonito, mas eu não gosto. Você usar nomenclatura em inglês para falar no mercado financeiro brasileiro, eu não gosto, porque você se comunica com todo tipo de gente. E aí a comunicação ela não é adequada. É a mesma coisa do Open Banking. O Open Banking ainda não andou o que tem que andar, não andou, e uma das dificuldades está no nome. É isso aí, eu concordo com você. O que uma pessoa fala, autoriza aqui você entrar aqui, autoriza você buscar informação aqui, que é o seu Open Banking. Ainda tem o brasileiro, né? É uma barreira. É uma barreira cultural. Isso. Né? A partir do momento que você tira essa barreira cultural, que nem Banking as a Service, isso aí é o termo mais técnico, né? Que pessoas que estão dentro do mercado, e é bem nichado, podem conhecer. Agora, eu costumo falar que, a partir do momento que eu consigo explicar para minha mãe, né, o que é o banco como serviço, que é o Banking as a Service, se ela entender, significa boa parte. Não que minha mãe seja uma ignorante de tecnologia, não. Mas para ela, a realidade é completamente diferente, assim como é para 99% da população. E a gente tem que sair da bolha da Faria Lima, da bolha da tecnologia, estourar isso daqui e falar como é que a gente consegue expandir o nome com serviços. Porque, querendo ou não, as pessoas contratam serviços de Banking as a Service sem perceber, né? Parcelando um cartão de crédito. Aí que está o negócio. E aí que está o negócio. E é isso que pode ser o gatilho, inclusive, para o Open Finance, que é isso que o mercado vem trabalhando, inclusive, para o Open Finance entrar num outro patamar. Pague com o seu banco, compartilhe os seus dados. Então, você começa a vir com a nomenclatura um pouco mais próxima, né? Óbvio, ainda tem muitos passos para isso acontecer, né? Mas eu concordo plenamente com você. O termo em inglês para o Brasil não ajuda tanto. Não, e eu vou te falar, os produtos que se encaixam no mercado, eles não estão relacionados a nome especificamente, eles estão relacionados à experiência. Isso aí. Tá? É muito caro você fazer vingar alguma coisa diferente e você ter que explicar para alguém alguma coisa. Porque você ter que explicar em grande volume de pessoas, você vai gastar muito dinheiro. Muito dinheiro. É isso. Você vai gastar muito tempo para fazer com que aquilo que você quer seja aprendido e utilizado em grande escala. Primeiro, não existe a eficiência 100% dos produtos ainda. Como eu falo das câmaras de registro de recebíveis, do Open Banking, não existe 100% de eficiência. Tá? Como o Pix. O Pix você não precisa explicar. Por que ele vingou? Porque você não precisa explicar. Porque você não precisa dizer. Ele não diz nada. Simplesmente você pega o dinheiro daqui, o Pix é um TED. É um TED 24/7. Você tira daqui e põe ali. É a mesma coisa. O cara sabe o que é pegar o dinheiro daqui e mandar para lá. Você não precisa explicar para ele. A experiência foi completamente fácil. Você só precisa dizer que você não vai cobrar para a pessoa física, que foi uma regra que o Banco Central colocou, apesar de custar, ele disse que não quer, custa para a instituição, mas para o cliente não. Você vai pegar o dinheiro dessa conta e passar para cá a hora que você quiser. Cara, você não precisa explicar para o cara isso. Ele já faz isso. É normal. É isso aí. Agora, se você vai fazer um movimento diferente, é mais difícil. Então, quando eu comecei o Banking as a Service, eu trouxe a conta, o objetivo inicial era para nós usarmos.
porque eu pagava alto o meu custo relacionado ao volume que eu tinha transacionado para usar os bancos tradicionais. Eu falei, pô, eu vou entrar num ambiente lá de contas de pagamento e vou fazer a minha estrutura. Só que eu nunca faço nada na empresa para eu usar especificamente sem que ela tenha uma forma de monetizar aquilo. Alguém vai ter que pagar aquela conta que eu estou gastando para desenvolver. Alguém vai ter que pagar. Algum cliente, eu vou ter que criar algum produto, alguma coisa para ser vendido. Não dá simplesmente para você desenvolver, gastar dinheiro e ficar lá encaixotado para você só no teu departamento financeiro. Sim. Então, se eu desenvolvi e gastei tempo, eu tenho que vender. E eu comecei a vender. Primeiro eu comecei a vender só por APIs, só por integrações, que era o que a gente tinha. Só que aí a gente sofria muito, porque eu não tinha um time de atendimento, suporte informática. Então, eu tinha demandas dos clientes que levavam 4 meses para integrar conosco, 5 meses para integrar. E não era que era recorrente, mas tinham demandas. E quando se acumulava alguns clientes, tinham várias demandas. Então, empresas de tecnologia grandes, que não têm aquela assertividade, e eram contratadas por clientes grandes, que queriam que a gente fosse a estrutura financeira. E aí ocupavam a nossa agenda absurdamente, até que a gente fez um front white label. Hoje eu tenho aí umas 60 plataformas integradas via API e umas 70 e poucas plataformas via white label. E o white label é porque quem vai se estruturar para oferecer conta bancária tem que ter motivação para aquilo. Não é vou ter meu banco. Ninguém que tem uma plataforma bancária que faz Pix, TED, boleto, tem banco. Quem tem banco é quem tem dinheiro, quem tem a licença bancária, quem opera os produtos bancários de crédito, quem opera o transacional, quem custodia dinheiro, quem tem ambiente de segurança. Isso é banco. Banco não é uma plataforma digital no ar. Isso é uma plataforma digital no ar. É uma carteira. Em vez de você guardar dinheiro na sua carteira de couro, no bolso, você vai guardar dinheiro numa conta digital. É isso. É isso aí. E quem faz o banking tem que fazer o banking e agir como banking, como banco. Não dá para você agir como tecnologia. O pessoal de tecnologia não deve gostar muito do que eu falo, porque eles entraram nesse mercado. Mas o pessoal de tecnologia está acostumado a trabalhar por setup e mensalidade. É isso aí. E está acostumado a dar suporte de integração. Eles vão sofrer até a morte com isso. Porque o papel do banco não é esse. O papel do banco é outro, porque senão teria um banco a cada esquina. E não tem. E não tem. E vou te falar, eu não tenho ideia, não tenho base, mas grande parte das contas digitais que entraram de 2017 e 2018 para cá já devem ter sido devolvidas para os seus players, para os seus empresas de tecnologia. Porque não conseguiram vingar. Não tiveram aderência. Por que um cara vai tirar a conta dele do Itaú e colocar a conta no banco do contador que você fez para todos os contadores do Brasil? Por que ele vai fazer isso? O que você está entregando para ele, tá, que vai fazer isso? Você está dando uma rentabilidade do dinheiro dele maior? Você está dando linha de crédito para ele que ele não tem nos outros lugares? Você, sei lá, você manda um ursinho para ele quando ele fica triste? Eu não sei. Você está fazendo alguma coisa diferente do que o banco faz? Porque, cara, banking, o serviço bancário, se você abrir o aplicativo do Itaú, do Bradesco, você vai ver, porra, é uma loucura. É muita coisa. Como é que você vai fazer aquilo que o Itaú faz? Por que o cara vai sair do Itaú e vai trabalhar com você? Tem que ter um motivo específico para isso. Então, o Banking as a Service, ele obviamente ele tem o processo dele de facilitar plataformas não bancárias, né? Ele facilita o uso de produtos bancários por plataformas não bancárias. Mas, por outro lado, essas plataformas não bancárias, se não todos, mas a grande maioria delas, não tem a capacidade técnica para operar um Banking as a Service, trazendo riscos muito altos para as estruturas bancárias. Então, quando a gente entrou nisso, em 2019 para 2020, a gente não tinha noção desse ambiente de segurança, desse processo crítico. A gente não tinha noção. A gente achava que tudo que a gente fazia dentro da AWS era suficiente. A gente foi aprendendo na porrada. É isso aí. E a quantidade de colegas que eu já conheci nesse mercado, que se baseiam na tecnologia, mas esquecem que eles estão oferecendo um serviço financeiro lá na ponta, é aí que está o pecado, né? Que você falou. E você aprendeu isso na porrada, né? Opa! Primeira coisa, você está tratando com dinheiro das pessoas, das empresas, você está tratando com o crédito das pessoas. O bom pagador, ele quer saber de quem ele toma dinheiro. O bom pagador, ele quer saber de quem ele toma dinheiro. E se você não é conhecido, ele vai pesquisar você.
Então não adianta você falar que você tem crédito, todo mundo quer dinheiro. O bom pagador, ele vai querer saber quem é você, porque se ele tiver algum problema, ele quer saber para quem ele vai ligar. Se ele tiver dúvidas, ele quer saber para quem ele vai perguntar. E você tem que estar disponível para isso. E no digital é muito complexo isso. Então não é simplesmente você colocar uma API na tua plataforma digital e sair vendendo e ficar esperando o cara entrar pela internet. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Então, a gente tem um viés muito relacionado, a gente tem, e todos que têm dado certo, tem um viés muito relacionado a uma baita comunicação e atendimento com o cliente. Eu vou te falar, é onde eu bato mais na tecla na empresa. Eu falo assim, eu aceito erros na tecnologia, eu não aceito erros no atendimento. Eu tenho toque com isso. E eu tenho vários erros no atendimento, como várias empresas têm. E eu tento todos os dias arrumar isso. Atendimento, resolução de problemas. Por quê? Você está tratando com o dinheiro e com as necessidades dele. O banco ele é um acessório. Eu não posso usar a palavra que é um mal necessário, mas ele é um acessório para você chegar em alguma coisa. O cara quer comprar um carro, ele financiou com você. Você é um financiamento, é um crédito para ele comprar o carro dele. Ele não está comprando o carro dele só para tomar crédito com você. É o contrário. Né? Ele tem uma duplicata e ele quer descontar com você, é porque ele tem contas para pagar, então ele precisa desse dinheiro. Ele tem contas para pagar lá. Ele não queria, ele preferiria ter o dinheiro e não precisar descontar. É isso aí. Entendeu? É isso então, se você não tiver o comportamento relacionado a isso, não adianta você ter a melhor tecnologia do mundo. E aí, que eu acho que aqueles negócios que a gente pensa, não, eu abri a minha fintech, agora eu vou abrir no Brasil inteiro, agora eu vou abrir na América do Sul, agora eu já estou na Espanha, já estou na Europa, já estou em Portugal, já estou nos Estados Unidos, já estou na América do Sul inteira. Cara, você não conseguiu atender nem o seu bairro direito. Nem o seu bairro está bem atendido. Como é que você está no mundo inteiro? Você não está no mundo inteiro. Você está fazendo um modelo de negócio que não, em algum momento ele vai sofrer. Até por pressão de investidor, acaba indo com uma estratégia de internacionalização da sua empresa. Eu falo que o investidor de fintech, os venture capitalists, cara, eles são um macaco com uma Uzi na mão. Eles saem atirando, cara, vai cair, 99% vai cair, vai sobrar 1%. Porque muito dinheiro é problema. Muito dinheiro com você é problema. Pouco dinheiro é problema, mas pouco dinheiro você sobrevive. Com muito dinheiro, a tua tendência a morrer é muito mais alta. Com pouco dinheiro, você vai procurar alternativas de conquistar mercados que sejam mais baratos, que sejam mais simples de operar e que você não possa dar um passo tão alto, porque senão você vai quebrar. É isso aí. Com muito dinheiro, você perde esse medo. É isso aí. A gente teve casos, né, Carlos, que a gente acompanhou nos últimos anos, né, casos recentes, inclusive de empresas até muito renomadas, que a partir do momento que teve um aporte muito grande, ele acabou caindo. Né? E a queda ela é impactante. Né? Não só para o seu cliente, que você atende o B2B, mas quem está lá na ponta, que teve seu dinheiro impactado por ali. Se você olhar empresas voltadas à tecnologia, ou bancária, ou que estão no ambiente de fintechs, ou outras, que de alguma forma abriram capital, né, nos últimos 5 anos, vamos esquecer o período de pandemia, mas nos últimos 5 anos, possivelmente elas eram lucrativas ou próximas ao break-even, tá? E hoje elas estão com problema. Pode olhar, pode pegar a lista delas e olhar. E isso daí é você não estar preparado para o próximo passo. Eu posso falar como banco, eu não posso falar como supermercadista, não posso falar como varejista, não posso falar como indústria, eu posso falar como banco. O banco, ele precisa de raízes e ele precisa de infraestrutura, ele precisa de todo arcabouço que proteja ele de qualquer problema. Então ele tem que ser construído para durar 100 anos. Ele tem que ser construído para durar 100 anos. É isso aí. Mesmo que ele dure 5, mesmo que você venda daqui 1, não importa. O teu dia a dia, você tem que construir algo que proteja o seu cliente. O seu cliente, ele é a primeira coisa que você tem que proteger. Eu tive um caso que a gente foi atacado. Tivemos um ataque pesado, tá? De hackers. E aí,
obviamente, protegemos, e a gente soube que um grande banco digital tomou uma palavra não tão boa na quinta-feira antes do Carnaval. Cara, eu falei, meu amigo, feriado é o propício para problema. Sim. Né? E é conhecido no mercado financeiro isso, né? O que eu fiz? Eu não tinha o que fazer, eu tinha que tomar uma decisão. É aquilo que eu falo, eu tomo uma decisão e eu tenho que tomar e acabou. Na sexta-feira à noite eu travei o limite de todo mundo, eu reduzi o limite de todo mundo para R$1.000, de todas as contas. Para o fim de semana e feriado. Eu não imaginei que empresas iam pagar salários do sábado. Tá? Imaginei. Bom, talvez um erro. Cara, eu segurei, coloquei meu time para trabalhar no Carnaval. Alguns a gente liberou. Mas eu cheguei na quarta-feira, teve cara me xingando de tudo quanto é nome que você possa imaginar. Imagina. Eu peguei e liguei. Na época eu tinha... Hoje estão 130 plataformas, eu tinha umas 40. Eu liguei para todos os 40 caras integrados ou com plataforma white label. Tá? Eu falei para eles, cara, eu tomei a decisão, foi uma decisão minha, pessoal, como responsável pela instituição, e eu preferi perder você como cliente, se fosse o caso, do que perder o seu dinheiro. Certíssimo. Eu tomei essa decisão. Nenhum deles foi embora. Nenhum deles. Todos ficaram conosco. Putos, mas ficaram. Só que eu tomei essa decisão. E isso é uma decisão dura que você precisa algumas vezes tomar. E isso faz com que você ganhe reputação e você ganhe robustez. Quer dizer, a partir de amanhã, da mesma forma que eu fiz isso para proteger a grana dele, ele sabe que se amanhã ele precisar de mim, ele pode me ligar que eu vou ajudá-lo a resolver alguma coisa. Então, o meu time é treinado para isso. Não existe não na minha empresa. O não é meu. Quer dizer, não dá para fazer, não é para fazer, não sei fazer. Não. Quem sabe falar isso sou eu. Todo mundo tem que falar. Espera aí que eu vou falar com o meu diretor, espera aí que eu vou falar com o meu gerente, espera aí que eu vou falar com o Carlos. Pronto. Então vai subindo até que ninguém conseguiu resolver, vem para minha mão e eu vou ter que achar alguma alternativa. E se eu não achar, eu vou ligar para o cliente e vou explicar para ele o que eu tenho de alternativa e por que eu não consigo fazer aquilo que ele quer. E isso é o que o cliente hoje quer. E quando você fala em Banking as a Service, você está tão disseminado no mercado. Agora a gente está numa consulta pública do Banco Central. E é uma pena, porque o Banco Central, nas reuniões que eu tive falando de Banking as a Service, demonstrou uma grande falta de conhecimento. Tá? Ele pode conhecer alguns dos problemas que ocorrem, mas uma grande falta de conhecimento das esteiras, etapas e modelos de negócio de Banking as a Service. E aí você acha que é o fato agora de inverter aquele papel que aconteceu alguns anos atrás, né? É colocar o Banco Central no centro e os players que estão atuantes conversar com o Banco Central, explicar o que é o Banking as a Service, o que está acontecendo nesse ambiente todo. Você acha que é o momento da gente inverter um pouco mais? E esse é um papel, por exemplo, que algumas associações têm já com o Banco Central. Né? Você pega a BFintech, você pega outras associações que começam a conversar mais com o Banco Central, explicando o que está acontecendo mais no front. Né? Eu assumi a diretoria da ACREF, de Banking as a Service, de Fintechs, né? E o motivo de eu ter assumido é exatamente porque eu entendi que eles não estavam 100% preparados, que essa consulta pública vai trazer informações para eles tomarem decisões de como seguir. Né? Então, eu acho que a primeira coisa que o Banco Central tem que ter é a informação de como é utilizado o Banking as a Service e o que é o Banking as a Service. Ele tem que entender todo o escopo do Banking as a Service e não só a conta digital. Né? Como ele é usado no ambiente de pagamentos, no ITP, como ele é usado. Ele sabe, as funcionalidades ele sabe, não preciso explicar para ele. Mas como é utilizado como são utilizadas essas funcionalidades, eu acho que ainda não está tão claro. Quem são as empresas e pior disso, quais são os riscos que existem na estrutura. A estrutura de Banking as a Service ela ainda é muito frágil. Ela é muito frágil, porque ela tem uma grande dificuldade, uma grande vulnerabilidade, uma grande dificuldade de se proteger. Porque, da mesma forma que ela é uma estrutura nova, as ferramentas que são utilizadas para proteger as estruturas novas também são tecnologias novas. Né? Totalmente. Para você andar num ambiente digital de integração por API, quem protege a tua esteira é uma tecnologia nova. É um antifraude, é um ambiente de compliance estrutural, tudo novo.
né? Então, tudo isso precisa ser testado em grande massa. E a grande maioria não foi ainda testado em grande massa. E quando a gente fala em grande massa, não adianta você falar, não, mas eu tenho aqui 5 milhões de fotos de validações biométricas. Cara, isso não quer dizer nada. Você tem que ter 5 milhões de fotos de validações biométricas por 10 anos. É isso aí. Que é regulatório. Aí sim, em 10 anos, você vai ter uma experiência do bom e do ruim, do certo e do errado, de como melhorar, como piorar, como travar, como liberar. Se você não tiver 10 anos, você não vai ter essa experiência, porque as coisas vão acontecendo lateralmente a ferramenta que você construiu. Então não adianta, eu sempre falo o seguinte, né? Eu que venho de crédito, eu sempre consumo base de dados cadastrais, né? Para as análises. E aí eu tenho lá umas 6 integrações de fornecedores de dados cadastrais. E aí eu faço o backtest deles cada 3 meses, cada 6 meses. Porque sempre vai ter um melhor que o outro. Eu lembro que um banco tradicional me ligou uma vez para falar do problema que ele tinha fraude de biometria. Aí eu falei para ele, por que você não coloca 2 biometrias? Eles olharam para mim e falaram assim, porra, ninguém me falou isso. Porque provavelmente você perguntou para empresa de tecnologia. Eu sou banco, eu sei qual é o problema, porque eu sou o cara que empresta o dinheiro também. Então, o que eu faço é o seguinte, se uma tem 90% de acuracidade, 2 vão ser mais que 90. Pode ser 92. Pode não ser 100, pode não ser 99, mas pode ser 92, mas é mais que 90. Então, a mesma coisa a base de dados cadastrais. Quando você coloca, tem sempre alguém que está melhor que o outro. Então você tem que estar validando a cada período, 3 meses, 6 meses, para ver, porque são estruturas especializadas, que elas necessitam regularmente de ajustes e melhorias. Primeiro porque a tecnologia vai inovando, primeiro que o volume de dados vai aumentando no mercado. Então, se você não atualiza isso, se você não traz melhoria contínua, você não melhora. É isso aí. E aí, aquilo que funciona hoje, que você contrata, não quer dizer que daqui 6 meses vai ter a mesma qualidade. Eficiência também, né? Eficiência. Então, o Banking as a Service sofre muito disso. Até que se chegue num denominador comum. Tá? Eu acho que o Banco Central acertou na agenda toda dele. Tudo que ele fez. Acho até que fez muito mais do que era prudente fazer. Acho que ele abriu um pouco as pernas ali na base da inovação e deixou alguns rabichos. Mas eu acho que algumas etapas eles não fecharam a porta. Eles criaram a regulação, mas não fecharam a porta de como deveria ser a operação de mercado. É porque sempre existe um novo mercado. Por mais que exista uma nova norma, né, e essas normas elas vêm com uma certa recorrência, uma outra instrução normativa, abre-se portas para outros negócios. A gente percebe isso acontecendo. Né? A partir do momento que você fecha a porta para uma coisa, abre-se porta para outras. E aí sempre empresas de tecnologia que entram atuando nessas brechas, vamos dizer assim. E o Banco Central demora um pouco mais para fechar um pouco mais essas portas. E aí que houve essa necessidade, minha leitura, tá, Carlos? E aí que houve essa necessidade do Banco Central, preciso regular o BAS, mesmo sem entender. Né? Que a gente percebe um pouco mais isso. Preciso regular, mesmo sem entender, ele chama pessoas e players e empresas que conhecem sobre isso. Para atuar e saber como a gente vai atuar daqui para frente. Pode acontecer, minha leitura também, alguns players podem deixar de existir parcialmente ou totalmente. Modelos de negócios, como acontece em novas instruções normativas, alguns modelos de negócios deixam de existir. Normal. Né? E está tudo bem, precisa. Né? A gente precisa disso. A partir do momento que nós tivemos o Pix e empresas que dependiam muito de processamento de pagamento, por exemplo, via boleto, perderam uma receita absurda. Os bancos perderam receita. É inovação. É inovação. É inovação. É isso mesmo. Perderam a receita, mas não se esqueça que, por outro lado, o cliente deixou de carregar dinheiro no bolso. Exatamente. Ele passou a carregar dinheiro na conta. E ele economizou muito mais daquela ponta de dinheiro físico, que é um custo. Você tem um custo de emissão de papel, de numerário, quer dizer, o Banco Central economiza isso. Você reduz o custo de compensação bancária, quer dizer, você faz isso aí eletronicamente e real time, hoje com o Pix. O depositário. E para o governo melhor, porque agora ele faz o rastreamento de todo mundo via Pix. Então ele sabe a entrada e saída do dinheiro, para onde foi, para onde vai, e aí fica fácil arrecadar imposto agora. Mas eu concordo com você, mas eu acho que existem
modelos e modelos. Dentro dessa agenda, eu acho que o Banking as a Service ele tem que ser regulado. Ele tem que ser regulado. Tá? Eu não digo regulado, supervisionado. Eu digo que ele tem que ter uma motivação de existência. O porquê que o Banking as a Service existe. Por quê? Qual o motivo de ele existir? Tá? Porque senão você banaliza o uso de uma ferramenta. Por exemplo, a gente tem hoje ambientes de cripto, de bet, que estão sendo usados, que eu acho excelente. Eu acho que esse mercado é excelente. A gente vai entrar nesse mercado. A gente tem alguns players que operam nesse mercado, mas de forma pequena ainda, porque a gente não enxergou proteção ainda. Né? Então, existe um risco de compliance, existe um risco de fraude muito grande nesse ambiente ainda, e talvez esse seja a grande preocupação do Banco Central. Né? Quando ele fala em Banking as a Service, eu não acho que ele está olhando o crédito, porque o crédito é muito bom, um incremento de crédito no mercado. Eu acho que ele está mais preocupado com o ambiente de fraudes, de perda de capital, perda de recursos por pessoas que são enganadas. Né? Apesar de que tudo isso aí, qualquer histórico que você pegar, 90% 10% é a tecnologia da instituição financeira e 90% é a engenharia social, que é problema do próprio cliente que foi enganado sozinho, não pelo banco, pelo fora. Então, mas o Banking as a Service ele é extremamente importante, mas ele não pode ser contaminado por esses problemas. E tem um outro negócio que o Banco Central colocou para algumas atividades, que é a autorregulação. Eu sempre falei o seguinte, não cabe um Fusquinha e um ônibus na mesma vaga. A vaga do ônibus é maior, a do Fusquinha é menor. Não dá para você colocar todo mundo no mesmo estacionamento. Você vai ter o estacionamento de ônibus e o estacionamento de carros e Fusquinhas. Você querer colocar todo mundo no mesmo lugar e falar se virem, se autorregulem, não vai acontecer. Não vai dar certo. Sempre alguém vai puxar para o lado melhor. Então eu tenho, por exemplo, hoje a CIP, a Núclea, que compele, em grande maioria, os grandes bancos, que é o grande volume do mercado. Sim. Tem lá 20 clientes, 30 clientes, grandes. E você tem a CERC com 300. Cara, qual a chance disso dar certo? Não dá certo. Você vai ter melhoria, mas você nunca vai chegar em 100% de estrutura funcionando. Não tem como. A não ser que mude o modelo de negócio, que você consolide, e ao invés de você deixar uma autorregulação, que até agora não mudaram, você cria uma regulação central. Nem que não seja o Banco Central, mas que seja alguém que administre as informações das outras entidades reguladas. Eu já coloquei isso aí, já dei até algumas ideias para o Banco Central, eles não aguentavam me ouvir mais. Eles já falavam, quando eu falava assim, eu tenho uma coisa para falar, eles já falavam, Carlos, eu já entendi e já sabe o que você vai falar. Podemos passar para a próxima pergunta? Então, mas dentro do Banking as a Service, cara, o mercado ainda é muito grande. Ele é muito grande. Você tem Claro que tem os riscos, né? A gente tem aí o Pix hoje parcelado, mas Pix parcelado não é mais nada que um boleto, de um crédito pessoal. Sim, mas tem um agendamento recorrente, né? Que é o DDA. Sim. Que é o DDA. Então, esse é o Pix automático. Mas aí você vai para o Pix garantido, que é o substituto, ou dizem que seria o substituto do cartão. Eu acho que isso está muito longe ainda. Está muito ok. Muito longe. Concordo. Por causa do risco. Sim. O risco da operação. Você transfere o risco, na verdade. Nesse caso, você transfere o risco para a instituição financeira. A instituição financeira, se ela não sabe para o que está sendo tomado aquele crédito, ela também não queira. Mas as grandes instituições não vão aceitar facilmente isso. Que é o que está acontecendo. Para que serve uma Mastercard, uma Visa, para dentro do ambiente de adquirência? Para que serve isso? É isso, que é a tal da autorregulação. É a proteção. Né? Você tem um ativo digital, um meio de pagamento digital, um meio de pagamento físico, cartão. Você tem o equipamento, você tem ali os antifraudes devidos das operações, das bandeiras. Cara, você tem ali um volume de camadas de proteção, e você pular isso e falar que só faz um Pix, cara, em termos de eficiência, é o melhor negócio do mundo. Com certeza. Para o estabelecimento comercial, é o melhor negócio do mundo. Vai pagar tarifa a mais. De MDR, vai pagar nada. Usa isso. Mas o risco da operação é muito alto ainda. Ninguém ainda me passou nada que pudesse estar próximo a isso. Mas o Banco Central quer empurrar, vamos ver. Daqui a pouco as próprias bandeiras vão querer atuar próximo. Já estão se mexendo. Né? Com certeza. A compra da Pismo pela Visa tem um viés de partir para esse lado. Sem dúvida nenhuma. Primeiro os Estados Unidos, porque lá o Brasil é muito bom, mas lá
é um pouquinho melhor, né? O volume transacionado é absurdamente maior, mas a tendência é seguir para esse caminho mesmo. Sensacional. Carlos, a gente vai partir para os últimos minutos da nossa conversa e eu queria pegar muito um ponto em que a gente conversa com todos os nossos convidados, né? Primeiro, a questão de tendência, né? O que você vislumbra daqui para frente, né? Do mercado financeiro, mercado de Banking as a Service, mercado de banco como serviço. Como é que você vislumbra isso? Né? E depois eu vou pedir 3 palavrinhas, que a gente vai usar 3 palavrinhas no seu podcast, no seu episódio. Né? São 3 palavrinhas que nós colocaremos em hashtags do Carlos Benites, do nosso episódio. Do aqui. Carlos ou da empresa? Do Carlos? Do Carlos. Tá bom. Do Carlos. Porque aqui a gente está conversando com o Carlos, por mais que seja da BMP, né? É você que hoje está no centro e está conversando, está levando seus pontos de vista. Esse é o melhor de todos. Tá bom. Vamos lá, tendência. Eu vou usar uma frase agora que, a contragosto, eu vou usar na minha apresentação na Febraban, no final de junho. Tá? E vou explicar por quê. Então, em primeira mão mesmo. E é uma palavra que eu falei que eu levei uma semana para conseguir falar em inglês. De novo a palavra em inglês. Né? Então, que a gente falava no Embedded Finance, Embedded Credit. A gente está no momento do Embedded Banking. Tá? A gente está no momento do banco embarcado. A gente não está mais no momento do produto embarcado. O produto passou a ser muito pouco. Ele passou a ser uma etapa. Tá? Ele passou a ser um acessório. Hoje você precisa ter um dimensionamento dentro de todo o teu ecossistema. Quando você fala de empresas não bancárias que possuem de alguma forma relacionamento. E esse Embedded Banking, ele não é um banco, ele não é uma empresa de tecnologia. Ele é uma instituição financeira, um banco pode ser, embarcado em diversas outras plataformas ou com diversas outras plataformas embarcadas que trazem um serviço de alguma forma para um ecossistema específico. Então, se eu for falar, por exemplo, um banco do contador, o que o contador faz? O contador, ele atende micro, pequenas... Estou falando do contador de modo geral, você tem contador de grandes empresas, mas o que essas empresas fazem? Elas compram material de escritório, elas têm necessidade de softwares, ela tem necessidade. O que o contador precisa? Ele precisa de conciliação, ele precisa de velocidade. O que as empresas que eles fazem lá? Tem funcionários, precisam de consignado privado, tem fornecedores, prestadores de serviço. Isso é um ecossistema onde cada player validado num ecossistema tem conta num banco. Com certeza. Tá? Beleza. E aí você não vai mais ter um volume de agências no longo prazo que você tem hoje. Você não vai ter. Tá? E as pessoas vão cada vez ficando mais velhas, as novas vão ficando mais velhas, vão se tornando os novos consumidores que estão acostumados com o mercado digital. E eles vão estar acostumados a consumir produtos e serviços no mesmo ambiente. Então, o banco ele se torna um acessório da operação para viabilizar alguma coisa que acontece lá dentro. Pode ser um crédito? Sim. Pode ser um investimento? Sim. Pode ser uma conciliação bancária? Pode. Pode ser o financiamento de uma máquina para a empresa? Pode. Pode ser um consignado para o funcionário? Pode. Então, é o Embedded Banking, né? É o banco embarcado. Né? No varejo, a quantidade de funcionalidades que se encaixam no dia a dia das pessoas que consomem, dos fornecedores que entregam, dos motoristas de caminhões que chegam lá nos CDs para fazer entregas. Então, aí você fala, pô, mas esse roadmap é longo. Cara, primeiro, banco tem roadmap longo e ganhar dinheiro também demora bastante. Não dá para ser de um dia para o outro, a não ser que seja loteria. Como eu não sou bom de loteria e não jogo, vai ter que ser trabalhando mesmo. Então, eu acho que a tendência é você embarcar plataformas bancárias e não bancárias para que o serviço direcionado se torne completo. Ah, eu montei aqui um parcelamento de financiamento de carro para o motorista do Uber. Isso não é experiência embarcada e direcionada. Isso você está facilitando e é capaz de você nem receber o dinheiro. Porque o Uber hoje está como Uber, amanhã ele deixa de ser Uber. Mas se for para o taxista já é melhor. Mas o que acontece? Se você olhar o ecossistema que o cara
anda e quem se pluga a ele, você começa a distribuir. E é claro que você tem uma exigência mínima, você tem que ter capacidade, você tem que ter produtividade, você tem que ter capilaridade, você tem que ter uma estrutura pronta. Mas é isso que vai ser. O embedded banking, eu acho que é a tendência do mercado. E a consolidação dos meios de pagamento. Esse é o desafio. Esse é um desafio gigantesco. Onde você, por exemplo, você sabe quantas milhas você tem na Gol? Hoje eu tenho porque eu sou milheiro. Mas tudo bem. Você é milheiro? Mas vamos lá. Natan, você sabe? Tenho também. Sabe de cabeça? Tenho de cabeça. É mesmo? Mas então hoje você é diferenciado. Pô. Mas tem aplicativos hoje que você consegue consolidar essas informações, por exemplo, de Beleza. milhas. E quantas criptomoedas você tem? Você tem que olhar em tudo e em cada um e um aplicativo aí diferente. É que tá. Né? Você vai começar a enxergar isso em todos os lugares. Você vai ter um cashback ali do supermercado que você estava e você está com dificuldade de pagar a conta de luz. Eu estou falando, a gente não pode pensar, como você falou, não pode pensar na Faria Lima, a gente tem que pensar no brasileiro. É isso aí. A gente tem 220 milhões de pessoas nesse país e a gente tem um percentual mínimo que consome hoje produtos digitais. É isso mesmo. Tá? E isso aí vai se disseminar porque vai passar a ser... A gente não vai falar em produto digital, em inovação, a gente vai falar de realidade. É isso aí. E que vai fazer parte da vida das pessoas. Com certeza. Né? Então, nesse momento, a consolidação desse meio, por exemplo, você tem R$20 de cashback lá. Cara, você vai pagar a parte da conta de luz, que faltou aquela grana lá, e você nem sabe que você tem essa grana. Então, essa consolidação de meio de pagamento, dos pagamentos, ou do dinheiro que você tem em um ambiente, milhas, cripto, aquela conta que você abriu naquele banco, mandou R$150, gastou 130, sobrou 20, e você nunca mais, perdeu a senha, nunca mais entrou. É isso mesmo. Então, você vai consolidar isso. E a quantidade de negócios parecidos com esses são enormes. Então, acho que a tendência é a consolidação do teu caixa, dos teus meios de pagamento e o embedded banking, que vai fazer com que os ecossistemas consumam produtos e serviços bancários em ambientes não bancários de forma muito mais completa. A gente está nessa evolução, se você pegar lá 2016, 2015, quando eu comecei a olhar esse negócio, o mundo é outro. Você chegava lá em 2015, era meia dúzia de APIs, acabou. Daqui meia dúzia de APIs resolve. Não, hoje, se você não entregar uma estrutura completa, eu já tomei pau de alguns prospects que a gente teve, porque eu não tinha o meu manual de APIs atualizado, para você ter uma ideia. Não estava atualizado, o cara contratou outro parceiro. Cara. Então, se eu não tiver preparado e não tiver presente... E atualizado, né, também. Sensacional, Carlos. Muitíssimo obrigado. Foi sensacional, foi uma aula. Né? Acho que esse é o ponto, né? Sempre quando você participa de qualquer podcast, conversas, eu já participei, já presenciei palestras suas, algumas, né, nos últimos anos. Sempre é uma aula. E sempre ter um ponto crítico que é necessário cutucar. Né? Acho que esse é o ponto muito legal. Tem muitas empresas que precisam falar aquilo que é importante para ela, né? E acho que o legal aqui dentro é que você acaba tocando em assuntos que são necessários. Né? E o mercado precisa entender sobre isso. Né? Precisa colocar um ponto mais crítico sobre pontos que não são tão fáceis de ser compreendidos. Né? E nos últimos anos eu acompanhei bastante isso, tá? De empreendedores querendo inflar um pouco mais o seu próprio ego, vamos dizer assim, querendo ter seu próprio banco digital, mas não é só isso, não é isso. É uma estratégia como um todo. Leva-se em consideração muitas verticais, muitas vertentes diferentes. Né? Muitíssimo obrigado, Carlos. Obrigado mesmo. Pessoal, chegamos ao fim do nosso episódio aqui no Café com Bas, nos estúdios do Let's Media. Quero agradecer por vocês terem participado até aqui e nos falamos. Qualquer dúvida, qualquer crítica que vocês tiverem, pode nos mandar também via mensagem direta. Valeu!